A montanha pariu um rato, de novo. Ontem o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo do áudio da tal reunião que Ramagem teria participado com Bolsonaro, General Heleno e as duas advogadas de Flávio Bolsonaro. E vocês lembram o escândalo que a mídia do regime fez, né? Agora acabou para Bolsonaro, agora é Bolsonaro preso. Quem ouviu garante que é gravíssimo o que tem no áudio. Acusações de que Bolsonaro teria cometido crime ao ter se utilizado da estrutura estatal para blindar os filhos. Bem, eu ouvi 1 hora e 8 minutos de áudio e eu posso garantir a vocês que crime da parte de Bolsonaro ali não tem, não. Mas se eu fosse o Witzel e o Eduardo Paes, eu não estaria tão tranquila. Eu aposto para vocês que eles não dormiram um segundo sequer de ontem para hoje. Bem, e será no tempo de que tinha justiça no Brasil? Hoje em dia, né? Tá daquele jeito. Eduardo Paes já está dando botes com bumbum nas redes sociais e a gente vai falar sobre isso. Tem a declaração do Ramagem oficial, que eu deixei um recorte dele aqui ontem para vocês, agora eu vou transmitir a fala dele na íntegra, e tem também a declaração do Flávio Bolsonaro. E no final das contas, a minha análise primal estava correta. Realmente a reunião existiu, o assunto foi o problema processual das investigações ilegais que ocorreram no caso de Flávio Bolsonaro, e o Ramagem gravou, depois ele lembrou, o presidente sabia que estava sendo gravado. Então vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, dá uma chance pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Antes da nossa pauta principal, eu quero falar com vocês a respeito do Donald Trump. O Donald ontem, ele foi oficialmente declarado candidato pelo Partido Republicanos, né? Ele ganhou lá todas as indicações e, na oportunidade, ele indicou o seu vice, que é o J.D. Vance. Então, quero falar um pouquinho sobre o J.D. Vance. Ele tem uma história espetacular, nasceu num bairro muito pobre, passou por uma infância de muitas provações e muitos problemas. A mãe dele lutou quase que a vida inteira contra a adicção de drogas, né? Ela era viciada e ele venceu todas essas agruras, tá? Ele chegou a passar fome, teve uma infância muito difícil, depois ele se uniu aos Fuzileiros Navais e subiu na vida e hoje foi indicado a vice-presidente de Donald Trump. Essa é a parte positiva, mas tem a parte negativa? Tem a parte negativa. Por exemplo, eu estava assistindo o Peter do canal Ancap, vocês sabem que eu amo aquele gordinho do meu coração, né? Barbudinho, lindo, e eu gosto muito das análises dele. E ele disse que o cara, o de JD, ele é um Rousseff. Se é Rousseff, vocês sabem muito bem que para mim já perdeu 50% do valor, tá? O Paulo Figueiredo comentou também, outro lindo, que o JD, ele não era o melhor nome para Trump escolher, que existiam outros, mas que realmente, pela história de vida do JD, o Trump vai alcançar um monte de outras pessoas. E aí eu quero abrir um parêntese bem grande aqui para vocês, desculpa, gente, mostrar a foto dele direitinho. Aqui eu quero abrir um grande parêntese para vocês, o seguinte, nós sabemos muito bem que banda que o Trump toca. O Trump está disposto a resolver a coisa com a Rússia e a Ucrânia, só que ele vai resolver de forma assertiva, eu tenho certeza disso, eu confio nisso. O fato do JD ser tão Rousseff, talvez Trump tenha o escolhido por dois motivos. Primeiro, para ajudá-lo nessa caminhada e demonstrar boa vontade para Putin, ou para neutralizar as ações do JD, caso ele tenha ações com o Deep State. Eu andei dando uma pesquisada e eu soube que o JD, no ano passado, comprou uma casa de US$ 1,5 milhão, tudo dentro da lei, tudo direitinho, tá? Mas ele comprou essa casa numa cidade que é totalmente dedicada à maçonaria. Impressionante, viu? As imagens são impressionantes. Se você quiser saber, dá uma gugada aí, tá bom? Então, vamos para a montanha que pariu um rato, e eu diria a vocês que a mídia pariu uma jaca. Porque, gente, não dá, não.
Todo mundo acompanhou aqui, porque Bolsonaro preso, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, porque agora lascou, agora batou na cueca, agora ele está lascado, agora ele vai preso, e todos aqueles terrores psicológicos, emocionais, e a gente, né, levando a sério, pegando a coisa, analisando, para no fim ser o quê? Só falta a gente gritar próximo, porque esse já deu com os murros na água. Mas vocês sabem que eu gosto de trocar em miúdos, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Vou ler 2 matérias para vocês. Senta aí, pega o cafezinho e sossega. Matéria da UOL, para não dizerem que eu estou compartilhando o site bolsonarista. Moraes tira sigilo de áudio de Bolsonaro e Ramagem sobre blindar Flávio. Mais interessante foi a justificativa, né, que o ministro usou. Bem, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tirou o sigilo hoje do áudio da conversa entre Jair Bolsonaro e Ramagem, em que discutem uma estratégia para proteger Flávio Bolsonaro. Isso é mentira, tá? Não tem proteção ali e eu vou provar para vocês que não tem. O que aconteceu? Um vazamento parcial ou manipulação da gravação poderia gerar inúmeras notícias incompletas ou fraudulentas em prejuízo à correta informação à sociedade, disse o ministro quando decidiu levantar o sigilo do áudio. Foi o que nós falamos. Está com medo de quê? Põe o áudio na rede. Deixa a gente dar uma olhadinha na rede. E ele o fez. Eu não sei por que ele fez isso, gente. Eu não sei que banana estragada o ministro comeu para achar que ele ia fazer isso e ia tudo continuar como dantes no quartel de Abrantes, na cabeça dos desavisados. Não é possível, né? Vem comigo, eu tenho trechos do áudio, os mais picantes, os mais graves e os mais salgados estão aqui comigo e você vai conferir, tá? Bem, aí o ministro deu essa justificativa, tá? Uma outra matéria que eu quero ler para vocês é do Congresso em Foco, que diz: STF libera áudio de reunião entre Bolsonaro e Ramagem. Veja a íntegra. Aí ele fala, né? O ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo da gravação no período em que dirigiu gravação do Ramagem de Bolsonaro, na época que Ramagem dirigiu, a Agência Brasileira de Inteligência, parará. Olha só. Tudo fogo de palha. Aí vem Humberto Costa. A lista de crimes só cresce. Áudio confirma que Bolsonaro ofereceu interferência na receita por Flávio. Falou a coluna do Matheus Coutinho no UOL. Eu quero soltar aqui essas 2 moçoilas. São 2 minutos de vídeo? São 2 minutos de vídeo. Vale a pena? Eu acho que vale muito a pena. Fica comigo, segura na minha mão. Vamos lá. Vamos para a página 37, gente, porque nessa página o Bolsonaro conta que o ex-governador do Rio, o Witzel, pediu uma vaga no STF em troca de resolver a vida de Flávio Bolsonaro. Vamos ler o que está nessa página ali, ó. Desce um pouco mais, ele falou, bem pequenininho o problema, ele falou: resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. Até as advogadas ficam chocadas: olha isso, quem falou isso? Elas perguntam para o Bolsonaro, e o Bolsonaro responde: o Witzel, né? Aí a advogada fala: olha isso, aí e complementa: ele tem a Polícia Civil na mão. Aí o Augusto Heleno pondera, né? Fala: sede de poder. Aí o Jair Bolsonaro fala: sede de poder. Então você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo. O então presidente conclui. Aí a advogada fala: pois é, em verdade o que queria fazer? Eu ia colocar um procurador-geral. Aí o Bolsonaro fala: é o Flávio Itabaiana, é o Flávio Itabaiana. Era o Flávio Itabaiana. Eu vou parar aqui só para ler esse parágrafo de baixo, porque a bonitinha não leu, tá? Ali em 05109, a Luciana Pires diz: meu irmão, nós defendemos os militares. Eu fui advogada do general Cerqueira na época da ditadura. Eu era sócia do Rodrigo Roca. Resumindo, todos os habeas corpus que finalizou a Comissão da Verdade foi do meu escritório, né? Porque ela não leu isso, tá? Ele prometeu para o Flávio Itabaiana. O Flávio Itabaiana, gente, eu vou pedir ajuda aqui para o nosso pessoal do Rio, porque, se eu não me engano, ele foi o responsável pelo caso do Flávio Bolsonaro na primeira instância, no caso da rachadinha, tá? A gente vai checar isso agora, exatamente o Flávio Itabaiana. Eles estão falando que o Witzel queria emplacar o Itabaiana no STF em troca de proteção de Flávio Bolsonaro, tá? Ok. Pelo texto que você viu algum crime da parte de Jair Messias Bolsonaro? Porque, pelo que eu entendi, o que Bolsonaro está falando? Olha que canalha, o Witzel se ofereceu para resolver o caso do Flávio, mas ele pediu uma vaga no STF, que não era para ele, era para o Itabaiana, que, coincidentemente, foi o juiz da primeira instância que tratou do caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. O André Siciliano está até hoje sem ninguém tocar no assunto, tá? Mas, bem, guardem isso em perspectiva, porque nós vamos bater aqui do jeitinho que eu gosto,
trocando em miúdos. Mas antes, tem um recado dos nossos patrocinadores, Dr. Laí Ribeiro, tem um recadinho para sua pele. Presta atenção. Você nunca verá sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. E aí o laboratório do Sinata Gotas pegou o gene da longevidade. Opa, desculpa, gente, peraí. Pegou o gene da longevidade e colocou dentro do frasco do Sinata Gotas, que vai ajudar a tratar e amenizar rugas, linhas de expressão, bigode chinês, pés de galinha, pele sem vida, sem viço, flacidez. Tudo isso o Sinata Gotas vai dar um upgrade, tá? É um produto 100% natural, sem contraindicação. Eu uso desde outubro do ano passado e eu tô extremamente feliz com os resultados na minha pele. Primeiro, de bate-pronto, o que eu percebi logo no terceiro e quarto dia foi a mega hidratação. Essa pele brilhosa, que você bate o olho assim e ela tá brilhando de todos os ângulos, isso é resultado do Sinata Gotas. Você pode conferir nos vídeos anteriores a outubro do ano passado e você vai ver. Eu usava muita maquiagem e a minha pele ainda assim era sem vida, sem brilho, sem viço. E tudo isso que você está vendo agora é resultado do Sinata Gotas, tá? Eu tomo 12 gotinhas pela manhã em jejum, aguardo meia horinha e depois eu tomo meu cafezinho. Como que administra o Sinata Gotas, Valéria? 12 gotinhas debaixo da língua. Por isso o Sinata Gotas responde tão rápido, porque essa região que a gente chama de sublingual é a região mais potente em absorção do corpo humano. Então ele entra na sua corrente sanguínea rapidinho e toda a fórmula do Sinata Gotas tem muitos outros componentes, tá? Como você pode ver aqui, ó, tem o transresveratrol, tem a K2, tem o ácido hialurônico, tem o palminato de retinol e o colágeno verisol. Então todos esses componentes vão repondo sua pele de dentro para fora de tudo que sua pele precisa, tá bom? O link que eu deixo para vocês, tanto no comentário fixado quanto na descrição, traz você até essa página e aqui você tem todas as informações complementares e sobre os combos a gente sempre recomenda o combo de 3 meses de tratamento, porque cada frasco sai muito mais econômico, muito mais em conta, você garante frete grátis para todo o Brasil e também garante o presente que é o pote de ácido hialurônico, que vai dar um busterzinho aí na sua pele. Então não perca tempo, o link está aqui. Todo produto que você adquire que é anunciado aqui, você está ajudando a apoiar o canal e é só você pegar a minha pele agora e comparar com a pele do ano passado. São duas coisas totalmente diferentes. Eu tenho certeza que você vai adorar. Não perca tempo, dê uma chance para a sua pele. Vamos lá? Bora, vamos lá. Eu vou pegar aqui o trecho que a jornalistazinha tá falando, oh, olha a cara dela, a cara de coisa grave, né? Vamos lá. Luciana Pires. Vamos lá. Primeiro, Bolsonaro. É bem pequenininho o problema. Ele falou, resolve o caso de Bolsonaro, de Flávio. Me dá uma vaga no Supremo. Aí a advogada, olha isso. E a outra advogada, quem falou isso? O Bolsonaro, o Witzel, né? Imagina o Bolsonaro falando Witzel, né? Aí a Luciana, olha isso. Luciana falou, ele tem a Polícia Civil na mão. O Augusto Heleno, sede de poder. Eu imagino a cara, né, de nojo do Augusto Heleno, do general Augusto Heleno, quando ele falou, isso é sede de poder. Aí o Bolsonaro, sede de poder, valeu. Aí o Bolsonaro falou, então, você sabe que o que vale você ter um ministro irmão no Supremo, né? Aí a Luciana falou, pois é, em verdade, o que queria fazer, eu ia colocar um procurador-geral. Luciana tá fazendo troça, né? Jair Bolsonaro, o juiz é o Flávio Itabaiana, que foi realmente o juiz. Agora a pergunta, Witzel foi indicado para o STF? Não. O Flávio Itabaiana foi indicado para o STF? Não. Qual é o crime de Bolsonaro aqui? Em nome de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Qual é o crime? Eu ouvi uma jornalista comentar o seguinte, está provado que em pleno horário
de trabalho, ele estava perdendo tempo, gastando tempo, tratando de problemas do filho. Eu posso um negócio desse, gente? Me diz se eu posso. Aí vem o Guga Noblar. A gente nunca sabe quem está gravando alguma coisa, fala do Bolsonaro. Bolsonaro na reunião que estava sendo gravada pelo Ramagem. Calma, não desespera não. 04653, Augusto Heleno. Tentar alertar ele que ele tem que manter esse troço fechadíssimo, pegar de gente de confiança dele. Se vazar, aí o Jair Bolsonaro diz, está certo. E deixar bem claro, presta atenção, gente, a gente nunca sabe se alguém está gravando alguma coisa. Deixar bem claro que não estamos procurando favorecimento de ninguém. Luciana Pires, não, mas não, que não cometa o crime e que investigue. O que a Luciana está falando? Do que eles estão tratando ali? Eles estão tratando daquela realidade que eu comentei com vocês no vídeo que eu abordei sobre isso, das investigações ilegais contra Flávio Bolsonaro, que até clientes e fornecedores da loja dele de chocolate tiveram seus sigilos quebrados sem autorização da justiça. Vocês lembram? Era disso que eles estavam tratando. E aí a Luciana falou, não, que não cometa crime e que investigue, e sem favorecimento. Aí a Juliana, presidente, até o próprio GSI. Aí a Juliana, até o próprio GSI teria. A Juliana diz, teria atribuição para isso, para fazer essa operação. Por quê? Porque já se tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, uma exposição. Aí ela retorna e fala, Luciana agora, ele sabe por alto dessas nulidades e está bem tendencioso, porque o que acontece? Em algum momento o Flávio vai ser denunciado, na verdade, eu consegui brecar isso com habeas corpus, mas em algum momento vai acontecer do Flávio ser denunciado. Vocês entenderam o contexto que eles estão conversando? Pergunta, qual é o crime de Jair Messias Bolsonaro? Ele está dizendo, não estamos procurando favorecimento de ninguém. E a advogada ainda emenda, não, que não cometa crime, que investigue. É isso que ela está sendo orientada. Aí vem a Sarita Coelho, num outro trecho, que eu achei isso fantástico. A Sarita Coelho morrendo de rir do general Heleno. A Juliana, a advogada, fala assim, tudo é no Rio de Janeiro, francamente. Aí a Luciana Pires, isso é papo, olha só. Procurador-Geral da República vendo esse comportamento do PGR, passar por ele. Aí o Augusto Heleno, isso explica também a roubalheira no Rio de Janeiro, porque nem tem moral para fazer alguma coisa com esse clima. É por isso que cada um roubou o que roubou. Eduardo Paes deve ter roubado muito. Secretário de Saúde roubou pra cacete. O tal Sérgio Cortes. General Heleno manda na cara mesmo. Então, assim, eu não vou trazer aqui o post do Eduardo Paes, não, mas ele está lá no Rio de Janeiro pepocando, soltando botes com bumbum na rede social. E o Witzel, gente, pedindo cargo no STF. Mas se você não acredita em mim, vou soltar um pedacinho da bomba para vocês, tá bom? Que eu separei, olha só. O último imóvel eu comprei em 2011. Uma boa. No caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor, não. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente, não precisa. Você conversa sozinho, o procurador é muito inteligente. Ele conversa sozinho, então. Nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não, a gente quer que não cometa o crime e que investigue. Nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para voltar um jeitinho, nada. Não tem essa Ninguém não entrar com influência. Entenderam, gente? Eu sei que o áudio tá baixinho, mas é problema do áudio mesmo, então sugiro que se você tem uma audição meio deficiente, pega o fone, porque vale a pena, tá? Eu ouvi 1h08 de áudio. Aqui, o Ramagem, né, que veio a público ontem se pronunciar oficialmente a respeito especificamente desse caso. Eu, inclusive, coloquei um corte dele aqui ontem para vocês. E hoje a gente vai ouvir na íntegra, tá bom? Vamos lá. Não solte minha mão. Vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época,
e que poderia vir com uma proposta nada republicana. Será que era o Itabaiana que estaria presente nessa reunião, de repente, ou algum porta-voz do Witzel? Não, assim, só a parte do chapéu de alumínio é axologia. Vamos continuar com a imagem. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. As advogadas que vieram na reunião vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal, no caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira. De toda a reunião, as advogadas devem ter falado 80% da reunião, contando os episódios. Foi. O presidente Bolsonaro pouco se manifestou. Verdade. Quando o presidente se manifestou, sempre informou que não queria favorecimento, falou para as advogadas que as pessoas eram públicas, poderiam falar com elas, mas por meio delas. O presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho, muito menos tráfico de influência. As advogadas haviam pedido um início de investigação por meio do GSI. Nesses momentos, eu me manifestei contrariamente em todas as oportunidades da reunião. Falei que a inteligência não tem como tratar dados de sigilo bancário, fiscal, não haveria o resultado pretendido. A atuação do Ministério do GSI nesse sentido seria prejudicial, inclusive, para o general Heleno, que não seria a via correta e não teria resultado. Ou seja, informando que o que deveria ser feito era cientificar a própria Receita para abertura de procedimento interno administrativo na forma legal para qualquer desvio de conduta que possa estar acontecendo. Os advogados ainda informaram que já estava judicializada a questão. Então, nós informamos que entrasse com a questão, com os dados, com as informações dos juízes competentes, inclusive no STF. Vocês estão satisfeitos? Porque eu estou mais que satisfeita. Na verdade, quando eu fiz aquele vídeo cobrindo esse assunto, eu já sabia que era tudo mais ou menos assim, eu só não tinha acesso ao áudio. Mas a gente não precisa ter bola de cristal. É só saber ligar o Lé com o CREA e conhecer bem quem é o seu inimigo. Flávio Bolsonaro também veio a público e disse, mais uma vez, a bala de prata era de festim. Nunca existiu nada do que tentam insinuar. Os áudios são bem claros. Nossas demandas, inclusive a denúncia feita pelas advogadas contra o grupo que usava a Receita Federal contra a família Bolsonaro, foram apresentadas dentro dos canais legais. É só mais uma narrativa que cai por terra. Vamos ouvir o Flávio, que vale a pena, gente? Vale muito a pena, vem comigo. E mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família. A partir dessas suspeitas, nós tomamos as medidas legais cabíveis. O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E foi exatamente assim que foi feito. Agora, pergunta se as denúncias sobre a Receita Federal trazidas nas gravações foram apuradas. Que eu saiba, até hoje, nada. Ouça um trecho da gravação na voz. É o mesmo trecho, tá? Então, assim, as denúncias que foram feitas em relação às ilegalidades das investigações na Receita Federal e entre outros órgãos também e tal, não foram apuradas da mesma forma que o Flávio passa até hoje por essa encheção de saco por causa de rachadinha, 1 milhão de movimentação, mas o André Siciliano, com 49 milhões, não só não é incomodado, como foi promovido e agora provavelmente será o vice dos sonhos de Eduardo Paes. Ou seja, meu amigo, a gente não tanca esse bostil. Cada vez fica mais evidente que a mídia faz tudo para te enganar. Mas isso não é de agora, é de sempre. Mas antes, pelo menos, eles tentavam dar um disfarção. Eles tentavam, né, ficar fazendo a egípcia, olhando para cima. Agora não, é chulepe, 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 dentro da nossa cara. Ou seja, é a mídia oficial do regime, eles estão cônscios disso
estão muito dispostos a abrir os bolsos o quanto o regime quiser pagar. Só que a gente tem que avisá-los. Essa fonte não é inesgotável. Ela não dura para sempre. E no que depender de nós, pelo menos aqui de mim e de vocês aí, eu tenho certeza, estaremos aqui dia a dia, diligentemente, buscando a verdade para trazer a verdade para cada seguidor nosso. Muito obrigada por vocês confiarem em mim. Obrigada pelo voto de confiança dos comentários daquele vídeo que eu cravei aqui. Essa gravação pode ter acontecido, a conversa pode ter acontecido no caso do Flávio Bolsonaro, que teve uma série de ilegalidades quanto à investigação que a PF promoveu contra ele, inclusive contra seus clientes e fornecedores da loja de chocolate. Muito obrigada por terem acreditado em mim. Vamos juntos. Deixe seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix que você pode nos apoiar com qualquer valor. A gente está sempre precisando muito. É doarpravaleria@gmail.com e na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil e queira aí nos brindar com seus dólares, seus euros. Vai que, né? Então tá, encontro com vocês nos comentários. É muito bom andar do lado certo da história e não dever nada para ninguém. Deus abençoe a família Bolsonaro. Beijo no coração e a gente se vê.